Você se sente fraca, cansada o tempo inteiro? Tá constipada, com sobrepeso ou obesidade, os cabelos caindo, sente muito frio, tá inchada ou com retenção de líquido, tá com dificuldade de concentração, alterações no ciclo menstrual, alteração na pressão, no colesterol e até dificuldade para engravidar? O seu problema pode estar na tireoide. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica aqui no pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. E todo mundo tem tireoide, tanto homem quanto mulher. Ela é responsável por produzir hormônios, especificamente o T3 e o T4, e eles interferem na regulação do metabolismo, ou seja, regula o funcionamento do nosso corpo todo. Olha a importância que ela tem. Se ela estiver com função reduzida ou não funcionando, todo o nosso corpo fica alterado. Os hormônios tireoidianos, eles regulam o gasto energético do nosso corpo, a temperatura, as funções do fígado, dos rins, do coração, do cérebro. Então vai interferir no peso, no humor, na memória, ciclo menstrual, na fertilidade. Então, se você tem um dos sintomas que eu comentei no início do vídeo, você pode estar com alteração na produção dos hormônios tireoidianos. Mas atenção, muita atenção agora. No geral, os médicos dosam T4 livre e TSH para avaliar a função da tireoide. O TSH, ele não é produzido na tireoide, ele é produzido pela glândula hipófise, que fica na base do crânio, na base do cérebro. Ele regula a glândula tireoide, vai controlar a produção dos hormônios produzidos pela tireoide. Da mesma forma que se a produção pela tireoide de T3 e T4 estiver adequada, elas vão inibir a hipófise para parar a produção do TSH, que já está o suficiente, que é o que chamamos de feedback negativo. Mas por que você maravilhosa, que só quer ficar saudável, precisa saber disso? Para você entender que a avaliação da função da tireoide vai muito além de avaliar somente os exames de TSH e T4 livre. Primeiro porque o T4 é um pré-hormônio, ele tem funções também e ele é capaz de inibir o TSH. Porém, o hormônio ativo que vai ter maior função é o T3 e ele geralmente não é solicitado nos exames. Mas, mais uma vez, por que eu estou te explicando tudo isso? Para te mostrar todos os fatores envolvidos na disfunção tireoidiana e que cuidados vão muito além do tratamento medicamentoso, do tratamento com medicamentos. Acontece que você está vendo esse vídeo, provavelmente você deve estar interessada porque já tem alguma disfunção na glândula ou está fazendo tratamento aí e não vê melhoras com os medicamentos que está utilizando. Ou se não tem nenhuma alteração, mantenha atenção justamente para evitar que isso ocorra. Se você faz tratamento e não vê melhora dos sintomas, quando volta ao médico, ele aumenta a dose do medicamento e mesmo assim você não melhora, eu vou te explicar o que pode estar acontecendo. A reposição do hormônio T4, uso de medicamentos conhecidos no mercado, Puran, Levoide, Synthroid, eles vão regular as taxas do T4 e vão inibir o TSH, reduzindo e normalizando. Mas será que o problema era só esse? Por que você continua com sintomas? Não comece o tratamento somente pela medicação. Muitas vezes é importante o médico já iniciar, mas se as medidas complementares não forem tomadas, você não melhora dos sintomas. Precisa ser avaliada a sua nutrição, como está o seu intestino, como está a sua absorção e disponibilidade dos nutrientes necessários para a formação e conversão dos hormônios tireoidianos, como está o seu estresse e muito mais. Também precisa se exercitar. Com o seu corpo em movimento, os receptores das células para os hormônios, eles vão estar mais sensíveis e você conseguirá utilizar esses hormônios, tanto produzidos por você quanto os administrados através dos medicamentos. Senão, você pode estar até com as taxas normais, mas as suas células não conseguem utilizar. Olha a importância da atividade física também para a tireoide. Os cuidados que eu estou passando aqui, eles são importantes também para a prevenção, para você que não tem alteração das taxas da tireoide, mas que de repente já está apresentando aí alguns dos sintomas que eu falei. O seu corpo já está sinalizando um pedido de ajuda. Lembre-se sempre, uma guerra, ela começa quando as tropas começam a se deslocar para a possível região de conflito. E não apenas quando já temos aí mortes contabilizadas, né, nessa guerra. Não esperem as taxas estarem alteradas
para fazer algo pela sua saúde. Alguns nutrientes que contribuem aí para a produção dos hormônios tireoidianos são iodo, o T3 e o T4 é triiodrotironina e tetraiodotironina ou a tiroxina. Eles utilizam 3 e 4 moléculas de iodo para formar o T3 e o T4. A tirosina, que também é da composição do T3 e T4, é um aminoácido. O ferro, o zinco, o selênio, que é necessário para os receptores dos hormônios. As vitaminas E, B2, B3, B6, C e D. Olha a quantidade de nutrientes necessários para uma orquestra para que a tireoide funcione. Então, muitas vezes o problema não está na tireoide. Muitas vezes ela não está recebendo os nutrientes que você precisa para funcionar. Então, se você repor o T4, ele vai inibir o TSH, mas você não vai converter em T3, que é a forma ativa que vai ser utilizada pelas suas células. Então, faltam as peças para conversão, para que ela ocorra. O T3 é como um cheque, e o T4, perdão, é como um cheque, e o T3 é o dinheiro que você saca com esse cheque. Mas se o cheque não tiver fundos, que são no caso os nutrientes, você não consegue sacar e utilizar o dinheiro. Eu vou citar alguns alimentos que são importantes estarem na alimentação para a tireoide funcionar. Ovos, carnes, peixes, oleaginosas como as castanhas, nozes, abacate, as leguminosas como feijão, vegetais folhosos verdes escuros, a couve, rúcula, agrião, escarola, sementes de girassol, cenoura, abóbora, banana, laranja, limão, kiwi, frutas vermelhas, entre outros. Uma alimentação saudável e com comida de verdade, alimentos naturais, são importantes também na avaliação, de você olhar muito além dos seus exames laboratoriais, justamente indicar quando algo estiver faltando e oferecer para o seu corpo. Alguns fatores que vão inibir a produção do T4 e também prejudicar a conversão do T4 em T3, que vai além dos nutrientes que eu já citei. Estresse. Nós na medicina descobrimos que existe um hormônio que é essencial para nós, mas que ele aumenta no estresse, que se chama o cortisol. Se o cortisol está aumentado, é um hormônio que ele vai atrapalhar a utilização dos hormônios tireoidianos pelas células. É uma dieta com restrição de muitas calorias, inflamação, infecções, disfunções, o funcionamento ruim do rim, do fígado, disfunção hepática, renal, depressão, obesidade, resistência à insulina, diabetes, medicações como o tão utilizado anticoncepcional, radiação, doenças autoimunes como a doença celíaca. O flúor, sim, o flúor que está presente na água, nas pastas de dente, eles competem com o iodo na formação dos hormônios tireoidianos, vão prejudicar essa formação. Nós somos intoxicados pela água que a gente toma. E também interferem na produção dos hormônios tireoidianos as toxinas como os pesticidas, mercúrio, cádmio e os plásticos. Então aqui vai a atenção especial à escolha dos alimentos. Preferir alimentos orgânicos sem agrotóxicos. Ou caso não tenha essa opção, não tenha jeito, higienizar muito bem para tentar eliminar ao máximo essas toxinas. Preferir recipientes de vidro e de forma nenhuma aquecer os alimentos em recipientes plásticos. O cafezinho no copo plástico é um veneno para o seu corpo, para a sua tireoide. São muitos fatores que interferem na tireoide que merecem a sua atenção. Com essas informações, fica claro para você a importância do estilo de vida saudável, que não existe um medicamento que seja capaz de suprir um estilo de vida ruim. Precisa se alimentar bem, preferir comida de verdade, reduzir os industrializados, cuidar da microbiota intestinal, higienizar bem os alimentos, praticar atividades físicas, dormir bem o necessário, controlar o estresse, suplementar o que você estiver precisando. Tudo isso vai ser importante para o funcionamento do seu corpo e da sua tireoide. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui e compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso, que está reclamando, que está sempre cansada, indisposta, ganhando peso, cabelos caindo e que vai ser muito beneficiada por esse vídeo. E se você gostou das informações, precisa acompanhar o vídeo que eu vou trazer amanhã, justamente sobre as toxinas, alumínio, plástico, flúor, entre outras, e os cuidados que você deve tomar para evitar essa exposição. Não perca! E para você entender de uma vez por todas a cuidar da sua saúde, ficar jovem, saudável e magra com método simples e fácil de seguir, eu vou fazer um evento entre os próximos dias 20 e 24 de março, a Semana Realizada. Vai ser um evento online e gratuito e eu vou te explicar como realmente
você alcançar a sua saúde. O link está aqui na descrição para inscrição. Já clica e se inscreva. Eu te vejo lá.